sou pra ti, vim socorrer. Pra mim posso saber que nada sou sem ser. Nada eu posso fazer sem ti, Jesus. Nada não posso fazer. Nada, nada, nada sem ti. Nada, não tudo. La la la, 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 la la la. Marcos Almeida com a música Vem Me Socorrer. Eu adoro essa música. Quando a gente declara nada posso fazer sem ti, Jesus. Nada, nada, nada. É legal que a gente tem sempre que ensinar o Lala Lace. Então, vou ter que pausar aqui. Sei que vocês estão gostando do som, mas a gente vai precisar pausar. E hoje eu trago um tema. Todas as segundas-feiras a gente traz um convidado, uma convidada para participar conosco. A Alessandra já está aí, Ana Lídia, um beijão, Ana. Tenho que ir lá visitar um novo templo. Fiquei encantada quando eu passei à frente e vi. Na verdade, eu demorei a entender que vocês tinham passado para um outro lado, que eu passei e vi, falei, gente, o povo foi para onde? Mas eu tenho que aparecer lá, tô com muita saudade. Ó, a Alessandra tá aí, Ale, daqui a pouco eu te chamo para participar, hein? Você também tem uma menina e a gente tem uma história marcada. Já vou até te colocar aqui, Alessandra. Se prepara. Quando eu vejo a Alessandra, quando eu vi a Alessandra aqui, eu lembrei o quanto a nossa história está conectada uma com a outra e quanto a Alessandra faz parte dessa minha história. A história que eu vou contar hoje é uma história diferente. Você já conhece o Conto de Fadas da Cinderela. Esse Conto de Fadas, ele é um conto da minha geração. Quando eu tinha por volta de 7, 8 anos, o meu pai lia para mim, para as minhas irmãs, para a gente dormir, e as meninas da minha geração cresceram ouvindo os contos de fadas, não esse conto de fadas que a Disney conta, mas os contos de fadas lidos em livros. E eu até separei aqui uma pesquisa que eu fiz para compartilhar com vocês, que fala sobre o surgimento desse conto de fadas especificamente, né? Ele tem várias versões, né? Ele tem a versão de Charles Perrault, né? Perrault, de 1697, quando ele escreveu essa história, né? Mas existem outras versões de 1634 também. Então, versão europeia, versão argentina, e aí tem os irmãos Grimm também tem uma versão dessa história que foi publicada em 1812. Gente, é uma das histórias mais antigas, mais comentadas. A gente faz uma pesquisa
para saber o conto de fadas que marcou a sua infância, que você lembra. Muitas meninas falam que é o da Cinderela, do seu sapatinho de cristal, da sua fada madrinha, que veio e transformou todo aquele caos numa situação favorável para a Cinderela, né, que é a gata borralheira, e que foi a festa com um sapato de cristal que a sua fada madrinha deu, né? A abóbora foi transformada numa carruagem, os ratos transformados ali nos cavalos, né? Nos carroceiros, e ela perde um par do seu sapato e vai embora e ele fica para trás. E crescemos com essa ideia de que tem um príncipe encantado para cada uma de nós. E que coisa maravilhosa, o príncipe ir atrás da gata borralheira e dentro de todo o reino procurando qual pé que conseguiria entrar na forma do sapatinho de cristal. Claro que o sapatinho de cristal não se parece com isso. Esse sapato é uma alusão, porque o sapatinho de cristal é um sapato de vidro. Imagine hoje você calçar um sapato de vidro, né? Provavelmente um sapato muito desconfortável, né? Um sapato que não se amolda ao seu pé. E a gente ouve nas propagandas de sapato que o bom sapato é aquele que vai pegando a forma do seu pé, a forma do seu pé. E ele vai se amoldando, vai amaciando, e você então consegue usá-lo durante bastante tempo. Mas que tudo isso tem a ver quando você coloca como tema dessa live, você não é uma princesa. De onde que veio isso, né? Que ideia foi essa de você pensar a respeito desse assunto? Porque a Bíblia diz sobre a necessidade, né, e o perfil das mulheres, que são mulheres especiais, mulheres que buscam a presença de Deus. Nós somos um povo adquirido, um povo eleito, sacerdócio santo, nação santa do Senhor, né? Gostamos de ser chamadas de princesas pelos nossos esposos, gostamos de ser tratadas como princesas, buscamos isso, né? O nosso direito constituído de sermos princesas. Mas eu quero fazer uma alusão para vocês, quem tem aí as suas mamães, que têm as suas filhinhas, né? Quando eu estava grávida da minha filha, foi assustador para mim imaginar a possibilidade de estar grávida de uma menina. Eu já tinha 2 meninos. Inconscientemente, eu sempre sonhei em ter uma filha mulher, mas por conta dos meus traumas, das minhas dores, da minha história de vida, eu não conseguia me imaginar cuidando de uma menina, justamente para que ela não passasse pelo que eu passei. Então, não era um medo, era um terror. E quando eu fui fazer o meu ultrassom, eu já estava grávida se não me engano, 4 para 5 meses. Demorou a cair a ficha, porque eu esperava aquela gestação para um ano mais à frente. E eu engravidei dela 1 ano antes do meu plano, da minha organização. E eu saí quando o médico disse: olha, você tem filhos? Eu falei: sim. São meninos, meninas? Eu não, 2 meninos. Ele é. E ele pausou e disse para mim: você vai ter uma menina. Eu segurei o choro. Talvez ele tivesse acreditado que eu estava feliz, mas o meu choro não era de felicidade. O meu choro era um choro de pavor e medo de imaginar que eu pudesse ter a minha história repetida na minha filha. Mesmo conhecendo o Deus que eu conheço, mesmo Deus tendo feito coisas tremendas e maravilhosas na minha vida, tendo me dado um esposo maravilhoso, um povo que me amava, os meus 2 filhos, né?
tudo que Deus já havia transformado na minha vida. E eu fui parar na casa da minha amiga Alessandra, que já tinha uma menina, e ela me alegrou, e aí eu chorava mais ainda, né? E ela me acolheu, foi um choro muito sofrido. E ela disse para mim: olha, saia daqui, vai andar pelas lojas e já compra logo um monte de vestido lindo. Se não me engano, acho que ela já estava grávida, agora eu nem me lembro. Pedi para ela entrar aí, mas ela correu. Né? Mas comenta aí, Alessandra, o que você lembrar, porque eu sou péssima de detalhes. E eu vivi uma gestação muito complicada, né? Complicada, tentando elaborar tudo aquilo, né? Os fantasmas do meu passado me assolaram durante toda a minha gravidez. E, enfim, eu tive a minha filha. Foi muito difícil olhar para aquela menina e, enquanto eu olhava para ela, eu olhava para mim. E eu me lembro que um dia eu orando, tanto que eu fui pensar, decidimos o nome dela, já estava com 9 meses. Eu me lembro que eu estava orando e o Espírito Santo ministrou meu coração. Eis que sai a luz. Né? Então, a minha filha foi uma grande oportunidade, tem sido uma grande oportunidade de Deus na minha vida para curar e sarar as minhas feridas. Mas é um preço caro por isso. Que é o que acontece com as mães e as suas filhas. A psicanálise, eu fiz aqui alguns rascunhos para ler para vocês. Ela estava grávida de Mateus e depois você me... Isso, foi isso mesmo. Ela estava grávida do filho dela e eu apareci grávida da minha filha. Então, eu tive uma menina primeiro do que ela, né? A gente é uma amiga muito próxima. E a dica que ela me deu, né? Ela foi muito esperta, porque depois ela teve uma menina que não foi também assim esperada, ela já estava operada, o esposo dela estava operado, mas ela engravidou, um milagre de Deus. E as roupas que eu já havia comprado para minha filha, ela curtia, né? E eu acabei emprestando muita coisa. É porque as mamães fazem isso, trocam roupas, né? A psicanálise diz que a relação mãe e filha ela é crucial para a formação, crucial na formação da identidade feminina. Então, alguns que já viram a minha história no Instagram sabem que eu não fui criada pela minha mãe. Eu passei por orfanato, passei por algumas casas de cuidado, algum tempo na casa. A Carla está dizendo aqui, quem descobriu que ela estava grávida da Luísa? Fui eu, né? Que falei, não, você está grávida, Carla, vamos logo agora fazer um exame, né? E aí foi isso que aconteceu. As histórias das amigas, como elas se cruzam. E a formação da identidade feminina, ela passa por essa relação de mãe e filha, ou de cuidadora, né? Ou de alguém que cuida. Eu me lembro que a minha irmã chegou um dia em casa e falou: vamos parar com isso. Vamos começar a enfeitar essa menina. Porque, a princípio, eu usei a roupa de bebê dos meninos, que eram azuis e verdinhas e branquinhas. Porque eu só fui comprar roupa para minha filha quando ela estava maiorzinha, né? E começar a colocar vestidinhos e tal, e enfeitá-la, porque eu também não conseguia imaginar em como cuidar, e enfeitar e trazer essa feminilidade. Porque até o nascimento da minha filha, eu usava roupas caques, verde, musgo. Eu era sem cor. E eu não usava batom, para vocês terem uma ideia. Eu não usava roupa colorida, para vocês terem uma ideia. A cor da minha roupa refletia o meu momento, as fases da minha vida. E com o nascimento dela, eu me lembro de ter comprado o meu primeiro batom, né? E começar a me ver como mãe de menina e descobrir também, a partir dela, a minha feminilidade, né?
A mãe é ao mesmo tempo, a mãe de menina, ao mesmo tempo que ela é vista como modelo, ela também é uma rival. E a psicanálise fala sobre isso, porque a filha, ela vive, o trabalho dela, ela se identifica com o desejo da mãe, enquanto busca a própria diferenciação. Então, como ela ainda não se diferenciou de si mesma, né, esse inconsciente, essa formação da identidade está acontecendo. Enquanto ele está acontecendo, essa formação está acontecendo da identidade, quem ela busca se identificar e imitar? A sua mãe. Né? Por isso que a gente vê muita reprodução de comportamentos das mães nas filhas, na forma de falar, na forma de conduzir e de vestir. Existe uma simbiose aí, né? Que acaba sendo doentia. Porque a mãe que não consegue, a filha que não consegue essa diferenciação da mãe, ela sofre, mesmo que casada. Porque a tudo ela se remete à mãe, né? As coisas boas e as coisas ruins. Mas cada um de nós somos um, né? Cada um de nós é única. Então, eu não posso me alegrar, minha filha é igual a mim, minha filha pensa igual a mim. Coisa horrível. Você só foi capaz de reproduzir alguém igual a você. Mas não é esse o nosso papel. O nosso papel é ajudar a nossa filha a descobrir quem ela é. Qual é a identidade dela, qual é o propósito de vida dela, né? E foi muito difícil para mim entender isso e descobrir que a minha filha era diferente de mim, precisava ser diferente de mim. Mas a maioria das mães que passam por traumas e situações na vida, né, elas arremessam sobre as filhas essa dor. E comigo não foi diferente. Eu arremessei sobre ela as minhas dores. Por eu pensar que com ela pudesse acontecer tudo o que aconteceu comigo, porque eu acreditava que tudo aconteceu comigo por falta da minha mãe, da presença da minha mãe, do cuidado da minha mãe, inclusive mesmo sem ela ser responsável por nada que havia me acontecido, eu a culpava por ter acontecido tudo o que aconteceu. Porque eu dizia, se ela tivesse sido mãe, eu não teria vivido o que eu vivi. Eu ainda colocava sobre o ombro dela o defeito, a doença e as loucuras da cabeça do meu pai. Nunca o responsabilizei, mas eu achava que ela era a única responsável. Então, a filha olha para onde a mãe está olhando. Se a mãe olha para o pai com o seu cuidador, como sendo o seu legislador, né, o seu príncipe, e o respeita, a filha vai olhar com esse olhar de admiração, né? Tanto que a minha filha, aos 4 anos, ela dizia, vou casar, o meu marido vai ser igual ao meu pai. Vai lavar louça, vai fazer comida, vai levar os filhos na escola. Ela falava assim, né? E eu dizia para ela, bom, esse é o meu marido, você vai ter que buscar um marido para você, porque eu fui muito boa em escolher um excelente pai para você. Mas espero que na sua vez você também saiba fazer isso. Porque tinha uma rivalidade e ainda tem, né? Ela ama o pai, tem uma relação com o pai que é muito diferente da minha relação. Eu me lembro que ela, com 6 anos de idade, tinha uma festa da escola e eu estava em Búzios trabalhando. Eu não teria como ir à casa, arrumá-la para ir para a festa, porque o cabelo muito volumoso. E eu falei, bom, eu disse, você não tem como ir à festa, eu não vou estar aqui para arrumar o seu cabelo, ninguém sabe arrumar o seu cabelo, não tem como você ir toda desgringolada para a festa, claro, eu passaria vergonha, né? Filha da Marta, toda descabelada na festa. E eu virei para ela e falei, a ela, eu vou com o papai. Eu falei, bom, você tem que ver se
né? Se ele vai conseguir te levar. Se ele conseguir te levar, ela disse, é só isso? Uma menina de 6 anos disse para mim, é só esse o problema? Está resolvido. Como quem diz, eu conheço meu pai e sei que ele não vai me negar. E ele não negou mesmo. Ele arrumou o cabelo dela de um jeito que eu não sei, que não ficou bom, claro, porque eu cheguei na festa, a festa, o cabelo dela. Ela estava com uma sandália horrorosa, toda desgringolada. Quando eu cheguei à festa, já às 8 horas da noite, eu gelei quando eu a vi. E ela estava se achando o máximo, porque estava na festa e o pai tinha levado. Então, as meninas vivem a realidade, a rivalidade com a mãe. Porque a mãe olha. Então, se a mãe olha muito para o celular, né, o que a mãe está olhando? Para quem que a mãe está olhando? O que a mãe busca? Então, eu olhava para o meu esposo, eu olhava para o estudo, eu olhava para o trabalho, eu sempre estava olhando para algum lugar. E é assim que as nossas filhas vão aprendendo a admirar o que a gente admira, enquanto ela não sabe o que admirar. Vão aprender as coisas com a gente porque elas vão olhar em direção ao nosso olhar. Ela queria ser feliz na festa, Carla, isso aí, né? Quase matei meu marido, aquele dia quase deu divórcio. Ele disse, não vejo nada demais, ela está ótima e feliz. Ai, ai. Então, ela, mas ao mesmo tempo, enquanto ela busca esse desejo da mãe, né? Se identifica com o desejo da mãe, ela busca uma diferenciação. Essa relação é permeada por sentimentos ambivalentes, amor e ódio, que pode ter um impacto significativo no desenvolvimento psíquico da sua filha. E eu quero dizer que a minha relação assim, durante algum tempo, amor e ódio, porque quando ela começa a se diferenciar de você, pensar diferente de você, fazer escolhas que você jamais faria, é o momento do ódio. Você dá vontade de pegar uma gaiola, enfiar essa criança dentro e trancar ali, para que ela não ouse escolher diferente de você. E eu fiz isso algumas vezes, claro. A sufoquei em outras, claro. A Alessandra está dizendo aqui que viveu muitos momentos, né? Em que o pai tinha que arrumar, em que Léo tinha que arrumar a Júlia. Essas mães envolvidas em multitarefas acabam deixando para o pai esse papel que também é dele. Hoje eu admiro meu filho porque eu o vejo arrumando a filha para sair, eu fico impressionada. Arrumando, penteando o cabelo dela, discutindo com ela sobre laços, porque ela começa a dizer qual que ela quer e qual que ela não quer. Ela é muito determinada, ele usa uma palavra só, não e acabou. E ela chora, ele, né, não cede. Eu acabo cedendo, a mãe acaba querendo negociar, e ele não, ele é duro e firme. Não, você vai com esse, não tira, né? E eu fico olhando aquilo, né, imaginando que tem também uma relação muito bacana com os pais, né? Então, a mãe de menina, ela é ao mesmo tempo modelo e rival. Olha que loucura! Essa é uma ambiguidade que a gente não consegue vencer. Né? A gente, quando para falar da nossa filha para os outros e na frente de outros, a gente escolhe coisas boas, mas a gente também gosta de dizer tudo de ruim que ela faz. Aí a gente aproveita e envergonha a nossa filha, né? A gente, mas faz isso assim, assim. E ela também faz questão de dizer, não sou igual a você. Já tive muitas discussões com a minha filha, que ela me dizia, eu não sou você, eu não penso igual a você, eu não faço igual a você. E por trás disso tudo ela estava dizendo, me deixa ser quem eu quiser ser. Me deixa eu descobrir quem eu sou. E esse é um desafio para nós, mães. Que ao mesmo tempo queremos que elas se desenvolvam, tenham autonomia, nós queremos mantê-las agarradas a nós. Brigamos pelas nossas escolhas quando somos filhas.
E agora não sabemos lidar com o direito da nossa filha de brigar pelo direito de ser filha e ser quem ela é. Rival pelo amor do pai. Exatamente isso. Atenção, carinho, cuidado. Mas eu só achava o máximo a forma como meu marido e o pai cuidavam dela. Eu não tinha problema com isso. Porque eu falava para ela que eu queria muito ter um pai como você tem, porque o seu pai é maravilhoso. E eu dizia para ela, eu escolhi esse pai para você, né? Eu dizia isso para ela. Existe também na relação da mãe com a filha, ela é uma influência que busca a independência, existe essa ambivalência que eu falei, como amor e ódio, existe, ao mesmo tempo, a busca da filha em se diferenciar da mãe. Então, tem uma fase, um momento que a luta dela é para mostrar o quão diferente. Só que tanto esforço para mostrar que é diferente, ela acaba fazendo muita coisa igual. Tanto esforço, mas muita coisa ela faz igual, ela pensa igual. Mas o nosso objetivo não é fazer igual. O nosso objetivo é proporcionar um espaço para que ela se desenvolva e descubra quem ela é. A fase mais difícil que eu considero, pelo menos do que eu vivi, é quando a gente vive o processo de separação da mãe para ela se tornar mulher. Isso envolve um luto pela figura materna e a busca por uma identidade singular. Gente, é muito difícil. Quando a sua filha se afasta e precisa se afastar, porque para ela se tornar mulher, ela precisa deixar de ser filha, ela precisa cortar o cordão umbilical, fazer suas próprias escolhas, escolher a sua própria roupa, o seu sapato, a sua cor. Eu sou toda colorida, gosto de cores fortes, vibrantes, muito brilho. E a minha filha não. Ela gosta de tons pastéis, tons claros. Ela fala macio, ela fala devagar. Isso desde menina. Ela falava para mim, calma, mãe. Como se eu a atropelasse. Viveu também um desafio enorme para ter forças para se diferenciar de mim. Porque eu sou uma mãe, ou fui uma mãe, pelo menos estou buscando isso, me constituir como essa mãe, diferente do que Freud fala, porque ele diz que muitas vezes as mães, se pudessem, como uma boca de jacaré, engoliriam os filhos de volta para a barriga. E eu fiz muitas vezes isso, para impedir, né, uma fuga, uma força necessária de impedir que ela se tornasse quem ela é. E a gente fazia tudo juntas, comia, lanchava, ia ao shopping 24 horas por dia. E aprender que ela tem o seu próprio grupo, que você não vai fazer mais parte das atividades dela, que ela vai te procurar só quando ela tiver necessidade. Que bom! E que ela te procura não para que você dê resposta para os problemas dela, mas ela quer alguém que a acolha, que a escute. Ela não quer respostas. Isso é muito difícil, mas a gente consegue. A gente consegue. E os impasses dessa relação, né, que é uma relação de alienação e separação. Por que alienação? Porque quando elas são menores, elas estão alienadas ao nosso desejo. Elas acham que elas são boas filhas só se fizerem o que a gente quer, do jeito que a gente quer e quando a gente quer. Mas para elas sobreviverem, elas precisam se separar de nós. Separar dos nossos achismos, da nossa opinião, das nossas vontades. Isso é muito desafiador para as nossas filhas, que também vivem um processo muito doloroso, porque elas precisam provar para nós mães e para elas mesmas que elas conseguem sobreviver sem nós, que elas sabem
o que querem fazer com a vida delas. Ou que elas, pelo menos, querem tentar ser quem elas são. E a psicanálise, ela busca entender como essa relação entre mãe e filha influencia. Gente, influencia muito na formação da identidade. Numa dessas crises ou situações entre alienação e separação. Passei um período muito difícil na minha relação com a minha filha. E um belo dia, né? Deixa o Vinícius de cara de bobalhão. Exatamente, elas fazem isso, conseguem tirar dinheiro dos pais, conseguem fazer que o pai passa por ela muitas coisas que não faria para você. Já tivemos muitas brigas lá em casa. E de situá-la também no lugar dela. Não, pai, eu já combinei com meu pai que ele vai me levar. Eu falei, não, filha. O seu pai, o meu marido, vai me levar primeiro, porque eu trabalho, eu tenho horário para chegar. Né? E se você não puder chegar depois de mim, você pode ir de ônibus. Mas a prioridade sou eu. E tivemos muitas discussões por conta disso. Porque ele fazia de tudo para atendê-la. E me colocava em segundo plano. Eu falei, epa. Eu não sou a segunda, eu sou a primeira. Porque ela vai crescer, vai casar e vai viver a vida dela. Mas nós dois, vamos viver juntos. Essa coisa de ninho vazio para mim não existe. Eu já superei essa fase. Eu adoro o ninho vazio. Quando a gente fica só nós dois é ótimo, porque eu tenho meu ritmo, meu marido tem o dele, cada um faz o que quer a hora que quer, sem pressão. Não tem essa coisa de ficar sabendo o que vai comer, quando vai comer, o que quer, o que gosta. A gente vive a casa no silêncio, não tem problema nenhum com isso. Acho até estranho quando a pessoa sofre. Meu ninho está vazio. Glória a Deus que está vazio. Mas sofro, vivi o processo da separação e tenho vivido. Mas o que eu quero compartilhar com vocês, para a gente já ir para os finalmente. Essa frase, você não é uma princesa. Eu disse para minha filha, numa discussão que a gente teve. Eu coloquei o dedo na cara dela e disse, você não é uma princesa. E essa frase ecoou dentro de mim. Fiquei mais de um mês sem conseguir olhar no olho dela. Sem conseguir falar com ela. Nessa época eu estava vivendo uma fase na terapia muito difícil, porque é isso que a gente vai buscar, né? Se haver com as nossas causas, com as nossas queixas. E essa frase, ela ecoava dentro de mim. E um dia o meu psicoterapeuta me perguntou, você tem raiva da sua filha? E eu te pergunto, você já teve raiva da sua filha? Eu não quis admitir, mas essa era a verdade. Quando eu disse para ela, você não é uma princesa, eu estava declarando a minha raiva dela. Porque ela teve uma vida e eu proporcionei para ela uma vida que não foi a minha vida. Então me indignava o valor que ela não dava à vida que a gente conseguia proporcionar para ela. Ela tem um quarto só para ela, as paredes e o teto pintados de rosa, uma cama só para ela, um guarda-roupa só para ela, uma escrivaninha. Tem roupas boas, muitas das roupas que ela ganha, que ela escolhe. Foi cuidada, protegida por sua mãe como uma leoa, a mãe que eu não tive. Protegida pelo seu pai, que nunca abusou dela como meu pai abusava de mim. Então, todo esse cenário fazia surgir dentro de mim esse ódio, essa raiva, por ela ter tudo que ela tinha. E eu achava que ela não dava para ela. Não é que ela não desse,
Eu queria alguma outra coisa que nem eu sabia dizer. E foi muito difícil para mim admitir isso. Quando eu declarei para ela, você não é uma princesa. Porque eu quis tirar dela tudo que eu tinha conseguido dar. E a minha raiva era porque eu não tive nenhum desses privilégios, porque eu achava privilégio uma coisa que é natural de uma vida familiar. Eu achava que para ela era diferente. Um cuidado excessivo de não poder estar com ninguém em lugar nenhum se eu não estivesse. Participar de nada que eu estivesse, se relacionar com ninguém se eu não estivesse. Uma super proteção doentia, que ela jamais entenderia, porque como ela nunca foi colocada numa circunstância de maus tratos e de maldade, ela não conseguia ter ideia do que eu falava. Porque, na verdade, eu jogava sobre ela toda a minha amargura, toda a minha dor, todo o meu ressentimento. E eram discussões homéricas, porque ela não entendia o que eu estava fazendo. Porque ela me refletia como um espelho. Eu olhava para ela e me via. Só que eu via uma outra realidade. E isso me deixava mais irritada ainda. Porque ela não entendia o cuidado. Ela não entendia a proteção. Ela não tinha necessidade de entender, porque ela nunca tinha vivido nada do que eu vivi. E reconhecer isso foi muito difícil. E de poder declarar para ela: sim, filha, você é uma princesa. Você é uma princesa porque você é amada pelos seus pais. Você é uma princesa porque você é respeitada pelos seus pais e seus irmãos, que te amam, que te protegem, que cuidam de você. E o meu filho do meio sempre queixava, porque a gente dava privilégios para ela que não dava para ele. Inclusive, várias foram as discussões, porque o pai ia buscá-la, porque o pai ia levá-la, porque tudo era feito para que ela fosse cuidada. E ele achava que eles deveriam ter direitos iguais. Claro, muitas coisas eles tinham direitos iguais, mas para ela sempre o cuidado foi maior. Porque o mundo é cruel com as meninas de coração bom, assim como a gata borralheira. Então, quando a comunidade Mulheres de Pés Descalços nasceu, eu e a Fernanda descobrimos numa livraria que o nosso trabalho, a partir de um livro, de algumas coisas que a gente teve no site de São Paulo, há quase 2 anos atrás, foi entender que a comunidade Mulheres de Pés Descalços queria trabalhar não para que as princesas encontrassem seus sapatinhos de cristal, mas que essas princesas quebrassem os saltos de seus sapatos, quebrassem os seus sapatos, ficassem descalças e conseguissem lidar com as suas queixas, com os seus traumas, com as suas dores. Então, esse é o grande objetivo da comunidade Mulheres de Pés Descalços. Um grupo terapêutico que faz uma terapia diferenciada, que buscou cuidado para aquelas mulheres que vivem uma dor de calçarem sapatinho de cristal, conformadas a uma forma que não lhes representa. Eu vivi muito tempo assim, dentro de uma forma. Mas a comunidade está aqui justamente para te proporcionar ajuda e a consciência de que você pode e deve descalçar os seus pés, deixar as suas próprias marcas da forma que for melhor para você, sem pressão, sem padrão, que você possa ser a mulher que você quer
que você corra atrás em busca dos seus sonhos, que muitas vezes abrimos mão pela família, pela casa, por tantas coisas, mas que você acha um bom tempo de realizar os seus sonhos e cumprir a sua missão, porque todos nós temos a nossa missão. A nossa família não é a nossa única missão. Esse é o propósito da nossa comunidade. Eu separei uma imagem para compartilhar com vocês, e essa é a imagem do nosso primeiro selo da comunidade Mulheres de Pés Descalços, um círculo todo vazio, porque é assim que a mulher se encontra em muitos momentos, cercada por muitas pessoas, mas sozinha em si mesma, acostumada a uma comodidade de viver a vida na forma que parece lhe caber tão bem, mas que a gente sabe que traz muita dor. Esse aqui é o segundo selo da nossa comunidade, Nossos Pés, esse grupo, um grupo destinado a mulheres que são empreendedoras, profissionais, autônomas ou não, mulheres que entenderam que a sua profissão é a sua missão de vida. Então, elas buscam relacionar a vida familiar com a missão delas e com o trabalho delas. Elas vivem ali equilibrando família, missão e trabalho. Ministério na igreja, e continuar trabalhando, continuar cuidando conta da casa, que é extremamente desafiador. Então, os nossos pés é destinado a essas mulheres que nós chamamos de conselheiras, porque nos encontros elas aconselharão outras mulheres na fase que elas estão, porque elas não estão na fase de quebrar os saltos. O quebrar os saltos é aquele momento de crise que toda mulher vive. É o momento da virada de chave, em que ela decide viver o propósito de vida dela. E aqui nos nossos pés ela vai receber esse apoio para viver os sonhos dela e receber suporte para isso. Deixa eu ver aqui. Ai, peraí, gente. Aqui o outro. E esse aqui. Peraí. Esse aqui, todos os círculos preenchidos, um dos níveis, né, da nossa comunidade, que é os pés descalços. Esse aqui é um grupo fechado para poucas pessoas, para aquelas pessoas que estão vivendo um momento de muita dor, para aquelas mulheres que já fizeram parte de algum ministério, para aquelas mulheres que já estiveram na gestão de uma escola, na liderança de algum grupo, para aquelas mulheres que passam um momento de depressão, de crise, de luto, e que elas precisam de um acompanhamento específico, né? Ela pode fazer parte do grupo Nossos Pés e, ao mesmo tempo, pés descalços, né? Porque um não invalida o outro. E nesse grupo ela tem um acompanhamento terapêutico exclusivo com um grupo de 5 mulheres, onde ela recebe orientação, né? Eu acredito na terapia em grupo, é um grupo de partilha, um grupo de aprendizado. Essa é a nossa comunidade. Se você ainda não faz parte, em breve a gente vai divulgar como é que você pode acessar esse lugar e fazer parte dessa comunidade e deixar de ser apenas um visualizador de página. Porque tem gente que visualiza, mas não curte.
Então, deixe de ser um visualizador de página. Comece a visualizar e a curtir o conteúdo que a gente contribui e partilha com vocês, tá? Então, em muito breve, a gente vai compartilhar tudo isso com vocês. Eu quero agradecer de vocês hoje se dispuseram por vocês hoje terem se colocado à disposição para me ouvirem a minha história. Eu conheço muitas mulheres que passaram, que estão passando pela mesma situação. E é tão bom quando você percebe que a sua filha se encontrou. E eu vivi há pouco tempo essa situação. Ela fazia um trabalho para mim, profissional, com direito como se diz? Fernanda, me ajuda, esqueci a palavra. Com direito a contrato assinado e tudo, né? Porque tudo que se diz respeito à área profissional, eu tenho que contratar os serviços dela. E ela me colocou no meu lugar e disse: filha, mas você é minha filha. Ela, mãe, eu não quero ser sua funcionária. Eu sou uma profissional e você tem que pagar pelos serviços. E aí, quando eu quero contratar os serviços dela, ela elabora um contrato e me envia, eu tenho que pagar. E digo para vocês, fico impressionada com os resultados. Né? Porque aquela menininha, aquela adolescente hoje é uma mulher em busca de realizar os seus sonhos. E eu tenho aprendido a estar em outro lugar. Muito difícil, mas eu estou aprendendo. Agradeço muito vocês terem me aguardado até agora. Um beijão no coração. Compartilhe esse vídeo com as suas amigas, tá bom? Siga a nossa página, entre em contato. Olha, Lê, eu vou te trazer para a nossa conversa, hein? Porque, esqueci de falar para vocês, durante todo o mês de junho, nós vamos falar sobre amizade. A gente vai discutir sobre esse tema, amizade. E vocês vão ouvir coisas inéditas, muito conteúdo bom. Faremos também um trabalho para você escolher uma das suas amigas e desempenhar algumas atividades com ela. E finalizaremos a atividade com um encontro num café. Teremos também uma trilha que a gente vai fazer na Ilha do Japonês e vamos até o Farol. Então, siga a nossa página, acompanhe as nossas postagens, solicite a entrada no grupo de WhatsApp para você poder acompanhar. Essas dicas me foram passadas pela Carla Gualusa, que está aqui, e eu achei o máximo, tudo a ver com a comunidade, porque a comunidade ela não é só, né, uma live, ela não é só um encontro em cafeteria. A gente está aprendendo a gozar a vida, né? A aproveitar o tempo que a gente tem com as nossas amigas, aprender com o outro, emprestar o ombro, os ouvidos, partilhar, conhecer pessoas novas. Então, eu te convido para fazer parte. Um beijo no coração de vocês e até a próxima segunda.